Tropical FM. Essa é minha rádio. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar. Tivemos um pequeno corte de energia em nossos estúdios e poderemos ter a qualquer momento, porque a chuva é forte, nós temos descargas elétricas, o tempo está carregado aqui na capital da hospitalidade. Não chegamos a cair fora do ar, mas tivemos o corte de energia nos nossos estúdios. A nossa torre de controle e dos transmissores na linha Pegoraro continuou na normalidade, né? 7h38, o quadro Entrevista que tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro aqui em São Carlos. Sicredi Conexão aqui em São Carlos, Cunhataí também para Planalto, para Águas de Chapecó, e o destaque também para a relação da doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. São destaques aqui dos nossos patrocinadores, tempo que apresenta-se com instabilidade, já superam os 80 milímetros de precipitação em São Carlos nas últimas 24 horas, fora o tempo desde a terça-feira, né, minha gente? Daqui a pouquinho o quadro Entrevista, daqui a pouquinho o boletim meteorológico com o Peter Scheuer novamente, trazendo as condições do tempo para esta sexta-feira, que tende a melhorar no final do dia, mas com melhora no final de semana, ou seja, sábado e domingo com o tempo um pouco mais firme. São 7h39, bem, a Farmácia São Jorge é a farmácia do Juarez aqui no centro em São Carlos e tem atendimento também nos fins de semana. Domingo, das 8 ao meio-dia e das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez. Sicredi Conexão, atingindo 120 mil associados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para Minas Gerais. Sicredi Conexão, aqui em São Carlos, superando os 15 anos. E a parceria também para a doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Doutora Bruna, que atende também Caxambu do Sul, nos enviou aqui algumas observações, como o atendimento clínico ambulatorial domiciliar em Planalto Alegre, realizando pequenos procedimentos, retirada de cistos, verrugas, unha encravada, cauterizações, entre outros procedimentos. Rua 9 de Julho, em Planalto Alegre. O telefone para agendamentos no 999-350682. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. São 7h40. Bate-papo do dia hoje, recebendo aqui integrantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Chapecó e região. A gente resume o nome, né? Mas para falar com a Vânia Barcelos, que é a presidente, inclusive, da entidade, e o Márcio, que é, inclusive, um dos convidados aqui, vai falar para nós sobre a pauta que a gente vem abordando desde a terça-feira. Ontem nós tivemos a presença do prefeito Sadi Dalla Corte e o vice Valdenei Ferrarini aqui nos estúdios, e hoje a gente prometeu que traríamos a participação também do sindicato em relação a isso. Vânia, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia muito especial a todos os colegas servidores da Prefeitura de Planalto Alegre que estão nos ouvindo, Elvis, estão na concentração lá na Prefeitura de Planalto Alegre. Um grande abraço a todos os colegas que estão na greve, que tiveram a coragem, né, de assumir esse movimento, que não é um movimento fácil. Eu sempre digo, Elvis, nenhum trabalhador gosta de fazer greve, e a gente não faz greve por prazer. A gente só entra numa greve por extrema necessidade. E é essa situação que foram colocados os servidores de Planalto Alegre. Eu sempre digo que quem nos coloca na greve é o prefeito, ou prefeita, né? Porque a gente só entra na greve em consequência de não avançar negociações com o governo municipal. Das reivindicações, né? Exatamente, da nossa pauta de reivindicações. Márcio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. O Vânia, nós temos aqui no estúdio também. Então, junto comigo está o Márcio Haber, que é dirigente do sindicato em Planalto Alegre, representante dos servidores do DMR em especial. Exato. Eu, dirigente Eleandro, também da direção do sindicato, que também é desse segmento do DMR, porque o Eleandro é operador de máquinas lá da Prefeitura de Cordilheira Alta, né? Eles me acompanham hoje aqui. O Eleandro, né? Eu também quero cumprimentar, Elvis, os servidores que não estão em greve de Planalto Alegre. Também. Porque não são todos que estão em greve, até é bom destacar que estão em greve a equipe do DMR, que é formada por motoristas, operadores de máquinas, mecânico, como o Márcio é mecânico, os auxiliares de serviços gerais,
Os auxiliares de gabinete odontológico, o auxiliar do dentista, né? Estão em greve. E isso, falei todos. São esses cargos, né? Os demais cargos não estão em greve, mas não significa que eles não estão solidários à greve. Ontem mesmo, após a entrevista do prefeito à noite, eu recebi várias mensagens dos colegas dos outros setores, tanto vinculados à Secretaria de Educação como à Secretaria de Saúde, manifestando apoio, solidariedade, inclusive o sofrimento deles por presenciar a luta dos colegas, né, a greve em frente à prefeitura e até o momento sem uma solução por parte do governo. Então, mesmo aqueles que não estão em greve, porque tem características diferenciadas entre as secretarias, por exemplo, os professores, com a reposição que teve de 8%, eles atingiram o piso nacional do magistério, que é o mínimo, né? Na verdade, um professor com faculdade está ganhando o piso nacional, que é o nível médio para o professor, aquele magistério antigo. Mas tudo bem, pela lei, eles estão equiparados, está cumprido. Salvo que não foi pago ainda o retroativo dos professores, porque esse novo piso, ele vale desde janeiro. E os professores tiveram esse reajuste aqui, aí a partir de maio, né? Então, ainda faltam os meses anteriores, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Isso, inclusive, é interessante destacar que a gente deixou por hora, digamos assim, adormecido. Por quê? Porque os professores que participam do sindicato têm a compreensão que primeiro deve se resolver o problema desses outros cargos que eu citei aqui, que estão em greve, porque são os cargos com menores salários na Prefeitura de Planalto Alegre. Então, já tem essa solidariedade de parte dos professores, né? E a equipe de saúde toda tem várias pendências, inclusive os colegas têm me colocado que estão muito decepcionados com o prefeito, porque eles têm outras demandas que eles estão negociando diretamente com o prefeito, de horas, plantão e tudo mais, que não está sendo resolvido. Então, existe uma angústia muito grande, não só por parte de quem está em greve, mas também pelos colegas que não aderiram à greve por diversos motivos, né? Tudo bem. Então vamos à pauta, que é justamente a demanda atual. Por que estamos aqui? Exato. Porque estamos em greve. E em números. Tá. Então, a origem de tudo, Elvis, foi o projeto... Bom, já vou falar do 003, que né? Foi polêmico. Que foi para a Câmara. Esse projeto, ele concedia aumento para os cargos que estão em greve, mas ele concedia aumento para outros cargos também. E na visão dos vereadores, esse aumento para outros cargos, que não nos interessa citar aqui, no entendimento dos vereadores, eram aumentos abusivos. E realmente, se nós for comparar para os cargos que estão em greve, iam ter aumento de R$80, em torno de R$200, 200 e poucos reais, era o aumento que eles iam ter. Já alguns cargos tinham aumento na faixa de R$1.000. Isso, é claro, gerou muita polêmica, inclusive entre os servidores, descontentamento também. Então, qual foi a avaliação e decisão dos vereadores? Suprimir toda a parte do projeto que tratava desses aumentos. E orientaram o prefeito Sadi a reencaminhar um novo projeto para a Câmara de Vereadores que apresentasse uma maior justiça, ou seja, não dar tanto aumento para alguns cargos e o aumento, na verdade, bastante modesto para os que justamente ganhavam menos. Esse é o entendimento que a direção do sindicato teve e os servidores. Desproporcionalidade, no caso. Essa desproporcionalidade que os vereadores avaliaram que não era justa, que deveria ser revista pelo governo. Pois bem, então não foi, né, aprovado. Aí iniciou de novo uma batalha nossa com o prefeito Sadi, porque é isso, o sindicato negocia sempre com o executivo, com o prefeito. Diretamente. Diretamente. Esse projeto, em parte, ele era resultante da nossa pauta de reivindicações, que era aumento, né, adequar a tabela salarial que a gente fala para dar aumento aos vencimentos mais defasados. Só como
houve essa desproporcionalidade em relação a alguns cargos, gerou a polêmica lá na Câmara. Então, quando os vereadores suprimiram toda essa parte do projeto, aí a gente retomou para o prefeito. É claro, qual a nossa alternativa? É negociar com o prefeito, é ele que tem que mandar projeto de lei para a Câmara, porque esse tipo de projeto que onera os cofres públicos, o vereador não pode fazer. Então, nós retornamos ao prefeito. Aí, Elvis, começou, assim, uma maratona, né? Um sofrimento grande. Isso há que tempo atrás, mais ou menos? Isso foi final de março. Março já, tá? né? Então, nós ficamos abril, maio, junho, e daí fechou praticamente 2 meses. Tá? Nós podemos dizer assim que 2 meses, porque logo que deu a polêmica na Câmara, por estratégia a gente deu um tempinho, depois a gente voltou, fizemos assembleia, e nós elegemos uma comissão de servidores para, junto comigo e Leandro, ir negociar com o prefeito. Mas aí não foi fácil, foi uma peregrinação sofrida. Até né? chegar o dia Porque de terça. nós procurávamos o prefeito para agendar a reunião, porque isso, alterar uma tabela salarial não é uma coisa simples. A gente sabe que depende de cálculos, ver como é que vai se comportar, fazer projeção de receita e arrecadação, tudo. Então, nós começamos a solicitar reuniões com o prefeito Sadi. O prefeito Sadi nunca tinha a possibilidade de sentar conosco. E aí se passaram mais de 2 meses, Elvis, nós solicitando reunião, porque tínhamos que construir em consenso, sindicato executivo e legislativo, um projeto de lei para, então, contemplar esses menores salários. Não foi possível, então nós chegamos à greve para tentar, através da greve, a mesa de negociação, já que o prefeito não abriu a mesa antes, deixando claro que se o prefeito tivesse abrido a mesa de negociação, nós tivéssemos negociado, teria evitado a greve. Então, por isso que eu digo, a gente entra numa greve, porque na verdade a gente é jogado na greve pelo prefeito, e aqui no caso pelo prefeito Sadi. E do início da greve da terça, daí houve a abertura da reunião? Então, na terça-feira, como é nossa prática, a gente abre a assembleia, inclusive sempre cantando o hino nacional, que às vezes meio perturba o pessoal dentro da prefeitura, mas eu acho que não deve perturbar, porque ouvir o hino nacional é sempre bom. Sim. Né? Depois a gente elegeu a comissão e já fomos procurar o prefeito, e fizemos a primeira conversa e dissemos que a nossa pauta era essa, até o prefeito tinha dúvidas se nós queríamos para todos os servidores. A gente, não, aqui na mesa é prioridade nesse momento estes cargos, né, que estão em greve. Depois, prefeito, podemos sentar novamente para ver a situação de outros cargos de servidores, mas quem está na greve, quem levantou essa pauta, são esses cargos. Tá? Prioridade é essa. Prioridade para esses. Nos pareceu que tinha esse entendimento, né? Que eram para esses cargos e não para todos, tá? E, inclusive, que não ficou claro nenhum valor, né? Inclusive, o prefeito aqui, não sei se o prefeito ouvir, se refere a R$300. Nós nunca apresentamos proposta oficial em mesa de negociação para aumentar R$300. O que houve foi um vídeo do dirigente Eleandro, aonde, como o Eleandro acompanhou a prestação de contas do primeiro quadrimestre... Aí ele explicou os números e os índices. Né? E o primeiro quadrimestre, a prestação de contas que nós temos oficial hoje, Elvis, é um comprometimento de folha em 44%. É isso que é oficial. Outro número oficial de folha nós só vamos ter em final de agosto, quando fecha o segundo quadrimestre. Aí nós vamos saber, esses 44 foram para quanto, né? Se foi para tanto. O prefeito tem uma projeção aí de chegar final do ano com 48%, contratando poucos cargos, que nós discordamos. Até porque, segundo informação dos colegas, tem cargo aqui como de enfermeiro, esse cargo que sempre existiu, mas já tinha pessoa nesse cargo o ano passado. Então, esses 2 cargos, enfermeiro e veterinário, não são esses que vão atropelar a folha para passar de 44% para 48%. Então, tem problemas e divergências entre nós com relação aos números. E um outro problema sério, que eu digo assim, eu me sinto até constrangida de falar aqui neste microfone, porque tem assuntos, Elvis e ouvintes, que a gente trata em mesa de negociação com o prefeito. Né? Não expor, agora, o prefeito me leva a dizer aqui,
nos microfones da Rádio Tropical que nós temos um grande problema em Planalto Alegre, que são pagamento de gratificações. E que se essa folha, segundo o prefeito, esse mês chegou ou vai chegar em 48 e que esse mês está em 45, que já ultrapassou os 44 do primeiro quadrimestre, nós já falamos para o prefeito, inclusive terça-feira, precisa rever a situação do pagamento de gratificações, Elvis, na Prefeitura de Planalto Alegre. Porque eu falei para o prefeito e falei para o assessor jurídico, doutor Márcio, tá? Só existem duas possibilidades de se pagar gratificação a servidor público. Uma delas, quando o servidor público, Márcio, exerce duas funções, ou seja, de no mínimo duas funções, 2 cargos. Por exemplo, né, o mecânico que faz o trabalho de mecânico, mas faz o trabalho de chapeador. Aí ele acumula funções diferentes. Então, caracteriza o direito a uma gratificação. O outro caso para receber uma gratificação é quando o servidor ocupa um cargo de chefia, de coordenação de equipe. Só que em Planalto Alegre, nós temos servidores recebendo gratificação que não estão em nenhuma das duas situações. E na reunião, houve entendimento disso por parte do governo. Isso precisa regularizar. Tanto que eu quero dizer aqui que precisa ser regularizado, como falei para o prefeito, falei para o assessor jurídico, porque ontem aqui o prefeito disse que pediu ao Ministério Público uma posição sobre como que ficam os dias dos grevistas, falta e coisa e tal. Eu também vou ter que pedir para o Ministério Público uma intervenção, uma posição com relação ao prefeito, em cima dessas gratificações de servidores que não se encaixam na legislação para receber gratificação. Então, tem que explicar essa situação. O sindicato defende salário, vencimento digno, porque, por exemplo, os serviços gerais aqui ganham um pouquinho mais que o salário mínimo. O salário mínimo hoje está R$ 1.320, eles ganham em torno de R$ 1.400, né? Dá uma diferença mínima. Pelo projeto que foi para a Câmara, passava para 1.845. Não é o salário que o sindicato defende, mas era um passo, era um avanço. Então, a gente defendia que isso fosse aprovado nesse valor de 1.800, como a gente defende agora. Já, né? É um avanço significativo, né? Que a gente, cada vez que negocia, avança um pouquinho. Então, tem que avançar o vencimento dos serviços gerais. Então, não justifica serviços gerais ganhar gratificação. Ele tem que ganhar um vencimento digno como os serviços gerais, assim como é o caso de todos os demais servidores. Então, o problema de folha lá em Planalto Alegre, ele existe porque se você distribui gratificações de 80% para servidores, isso pesa na folha, junto com tudo ou mais. Então, por isso que a gente não aceita aquela análise que foi apresentada aqui na rádio e que depois foi transcrita num documento que eu recebi ontem. Tá. E ontem teve esse documento, então? Foi divulgado pelo Poder Público lá? Foi divulgado pelo Poder Público, né? E eu recebi ontem um documento que eu tenho aqui, tá? Ele só discorre sobre os problemas financeiros da prefeitura, essa preocupação com folha. Mas não assinou com atendimento nenhuma das reivindicações? Nenhuma. Inclusive, nós fomos dentro da prefeitura a partir da tarde, 1h30, ficamos a tarde toda lá, porque o que é que a gente quer simplesmente, Elvis e ouvintes? A comissão sentar com o prefeito Sadi para discutir, sim, quais as possibilidades de nós sairmos deste impasse. E existem muitas possibilidades. Né? O que eu quero conversar com o prefeito Sadi é que se ele trabalha aqui, já chega em 48% com esses contratos que são necessários fazer, tudo bem, eu não vou desgastar tempo discutindo com o prefeito Sadi essa questão da folha. Agora, eu quero ter o direito, enquanto presidenta do sindicato, de apresentar ao prefeito Sadi, ao secretário de administração e ao assessor jurídico outras possibilidades de conceder aumento para esses cargos, mas nós controlarmos a folha de pagamento. Porque também não tem interesse nenhum para os servidores, através do sindicato, que
criar um colapso na folha de pagamento, porque se a folha de pagamento chegar, digamos, aos 54%, que é o limite da lei de responsabilidade fiscal, sem dúvida vai ter que ter corte de comissionado. E a princípio, eu não questiono o comissionado, todo governo precisa ter comissionado. Elvis, eu não sou nenhuma ignorante nessa área política, né? Mas aí vai ter que cortar comissionados, vai ter que cortar gratificações de toda não vai ter jeito, até algumas gratificações sustentadas pela lei, se chegar a 54%, vai ter que cortar. É o limite prudencial. Né? Vai ter que deixar de fazer horas extras, mas aí é quando chegar aos 54%. Então, nós, trabalhadores, não temos este interesse, porque nós também vamos ter prejuízos, a população vai ter prejuízos. Então, prefeito Sadi, secretário de administração, por favor, receba a comissão hoje, porque nós, servidores públicos concursados, temos seriedade com o serviço público e nós vamos lhe apresentar várias possibilidades de pagar um pouco mais para os serviços gerais, para os operadores, motoristas, o auxiliar de dentista, que é muito pouco que ganha, e resolvermos esse impasse e voltarmos a trabalhar. Porque sem ter uma reunião de negociação, é impossível, Elvis, impossível que em pleno século XXI, uma região desenvolvida, culta, com diversas universidades, como é o Oeste, um prefeito dizer que não senta com uma comissão eleita em assembleia, respaldada pela Constituição, como é a greve e uma assembleia de greve, o prefeito dizer que a resposta dele é um documento escrito e não senta com a comissão, que só quer apresentar possibilidades para resolver o impasse, porque nós, prefeito Sadi, queremos estar trabalhando segunda-feira, mas só depende do prefeito Sadi e do secretário de administração. Que é o Dirley Hans lá, né? Um abraço lá pro Chico lá. Olha, isso, Chico, né? Exato. Popular Chico, muito bem conhecido e respeitado. Exato. É o que eu digo assim, nós respeitamos o prefeito, o secretário, tem uma relação muito educada, diplomática, com o assessor jurídico também, porque o sindicato também tem assessoria jurídica, então a gente acaba trabalhando nesse nível de assessorias jurídicas, né? Também. Legal. E de entendimento. Deixa eu falar com o Márcio aqui, cumprimentá-lo. Eu já cumprimentei, né? O Márcio, se deixar, a Vânia vai falar. Ela não deixa a gente falar, exato, né? Mas eu sei que tu tem uma colocação aí como mecânico e também tu é um dos representantes lá dos servidores que hoje estão mobilizados em Planalto Alegre, né? Você é lá direto de Planalto Alegre, no setor lá de máquinas lá também. Né? Assim, na verdade, eu só queria esclarecer uns pontos que foi debatido ontem aqui com o prefeito e o vice, porque assim, eu acho que eles faltam com a verdade quando eles chegam aqui e falam para a população que está nos escutando, que o ano passado foi dado 11% de aumento e este ano mais 8% de aumento, né? Então, o prefeito, na fala do prefeito mesmo, ele já disse que os outros municípios não deram aumento, só deram a inflação. Então, se para os outros municípios a inflação não soma como aumento, o nosso também não pode somar, né? Então, na verdade, nós 11 anos já que não ganhamos um aumento significativo, assim, né? O real é o real, né? O real. A gente fala uma mexida na tabela para dar aumento. Então, quando eles falam que foi dado 11% no ano passado, não é verdade. Foi dado 0,5%, porque 10,5% era a inflação. Exato. Esse ano a mesma coisa. Eles falam nós damos 8%, mas não é 8%. É 5% e alguma coisa e deram 2,5%. Então, no acúmulo de 2 anos foram 3% de aumento. E como muito tempo atrás não feito esse reajuste, está muito defasado, né? Então é que nem a Vânia falou, nós temos aqui lutando para pelo menos essa parte baixa ali, que o salário está muito baixo, eles dão uma... E outra, não precisa ser tudo hoje ou amanhã, né? Pode dar uma parte para os serviços gerais hoje, daqui 2 meses para os motoristas, o ano que vem para os operadores. Tudo isso nós temos à disposição para nós sentar e negociar, né? Legal. Então, outra coisa que eles usam bastante os outros municípios como referência.
Ah, uma cordilheira não deu. Uma cordilheira alta, o ano passado, deu 50 e pouco por cento de aumento de ganho real. Até que hoje está 4 mil e pouco o salário, né? Salário Então, de operador. de operador, passa de né? 4 Estou falando mil na reais. categoria de Exato. operador. Então, assim, nós é 2.211. Somos um dos piores pagamentos da folha dos municípios. Aí você pode dizer, Palmitos é menos. Palmitos está 2.195. Realmente é um pouquinho, R$30 a menos que o nosso. Só que todos os operadores de máquina, de Maravilha, aliás, é Maravilha, Aham. ganham 40%. Em Se não cima for. disso. Então vai para 3 mil e pouco. Então é isso que nós queremos sentar com o prefeito e negociar. Certo. Né? É a solicitação. Não tem né? politicagem nenhuma, porque ali tem, na realidade, tem 4 funcionários que foram oposição do prefeito. O resto são tudo companheiros. Então não tem possibilidade nenhuma de ser jogo político, nada. É uma- Simplesmente nós se unimos para tentar solicitar o isso, aumento, a valorização, né? dos gente? funcionários. Isso aí. Exato. Tá. Era isso, Isso, Márcio? isso. Vânia, deixa eu pontuar aqui então. Hoje, então, o objetivo é sentar com o prefeito. Hoje é sentar com o prefeito, ter uma reunião de negociação, de fato, onde nós queremos apresentar possibilidades. E enquanto não ter essa reunião, a greve segue. Até porque se ele ontem nos entregou esse documento, Exato. então agora nós queremos dar a resposta a esse documento e isso tem que ser em reunião, né? Certo. Uma pontuação aqui, antes de voltar ali no Planalto Alegre. Rapidinho, Vânia. Águas de Chapecó está sob avaliação porque nós tivemos uma tratativa aqui também já, né? Então, Águas de Chapecó. O que aconteceu? Nós estávamos também com greve decretada. Antes da greve, veja bem, coisa que o prefeito Sadi não fez. Porque quando a gente decreta uma greve, Elvis, a É o gente estado de greve, né? a gente dá um tempo largo, de mais de semana, para o prefeito nos chamar para conversar ou dar uma resposta. E o Canico chamou, né? O Canico, sim. Certo. Né? Nos respondeu, resolveu partes de questões, inclusive sentou com os servidores, com os motoristas da saúde, acertou com os colegas as demandas e se comprometeu em continuar negociando conosco, justamente quando? Quando fechar agora o segundo Agosto. quadrimestre, que é final de agosto, em setembro a gente senta de Novamente para uma nova novamente, tratativa, né? E certo. está encaminhando os projetos Legal. de lei para a Câmara das questões que ele, Certo. então, acordou conosco, que é a questão dos professores, pessoal da saúde, questão de jornada de trabalho. Caxambu. Caxambu do Sul, lá em Caxambu eles tiveram a reposição, porque a database deles lá é janeiro. É janeiro, exato. E o ano passado lá o prefeito deu um aumento bem significativo para essa equipe do DMR. Certo, Então é aquilo que eu Mas digo. num todo também está... O todo sim, porque os professores lá estão Ok. bem resolvido, o vencimento dos professores lá está acima Certo. do piso nacional do magistério, que tudo faz parte de um processo já de muitos Legal. anos. É aquilo que eu digo, Elvis, o sindicato atua nos municípios há muitos anos. Então, cada categoria a gente às vezes não resolve de todos ao mesmo tempo, mas um ano a gente resolve de um setor, no outro ano na negociação a gente resolve de outro, por isso vai dando essas diferenças assim, Legal. né? Mas Como, tem- por exemplo, acho que São Carlos, né? São que Carlos nós eu ia perguntar estamos aqui. agora. São Carlos teve a data baixa que é maio, né? É maio, a database, tivemos assembleia essa semana que eu não pude acompanhar porque estava coordenando essa greve em Planalto e o companheiro Jair Filber, que é o outro dirigente, acompanhou lá. Porque lá com o prefeito Rude tem negociação, né? Inclusive tem uma relação Certo. muito educada, fraterna Então, por e hora tá respeitosa. tranquilo. Né? O que acontece lá? Não está tudo resolvido, claro que não, né? Mas tem proposta de negociação E tem e o o prefeito diálogo. aceita também as propostas da gente. Então, lá veio a reposição, que a database é maio, 5 e pouco, né? Tem aqui anotadinho, 5,47. O auxílio alimentação, ele vai ser reajustado no mesmo índice, mas vai ficar para a gente sentar início de setembro, então, essa situação de um aumento maior para o auxílio alimentação, porque tem uma outra proposta lá circulando. Então,
como o pessoal prefere um aumento maior do auxílio alimentação, nós vamos sentar novamente no final do segundo quadrimestre. E os professores, que também não está resolvida a situação, mas devido a ter essa relação de negociação, a Assembleia decidiu que nós vamos aguardar o final do segundo quadrimestre na perspectiva de resolver tanto a situação dos professores, como essa questão de um aumento mais significativo no auxílio alimentação. E para mim, reforçar, já que eu falei, essa questão da relação de negociação, Elvis. Nós sabemos, e você vai concordar comigo, que em toda relação existe um elemento que é fundamental, a confiança. E na mesa de negociação, a negociação entre servidores e prefeito precisa ter confiança. Então, quando a gente tem confiança, a gente faz acordos de mesa e protela para frente solução de algumas situações. Agora, quando se perde a confiança, que é o que a gente não quer que aconteça em Planalto Alegre. Porque se a gente perder ainda, então, definitivamente, claro que não, nós estamos em greve hoje, nós vamos novamente ao gabinete do prefeito pedir a reunião, porque se nós perdemos a confiança totalmente no prefeito Sadi, aí não vai ter mais solução. E daí, seguinte, Elvis, não vai ter vitorioso nessa greve. Tá? Nesse movimento não vai ter vitorioso nem nós e nem o governo. Nem a parte política que hoje administra a Prefeitura de Planalto Alegre, respaldada pelas eleições, né? Não vai ter ganho político para ninguém. Tá? Porque nenhum servidor sai de uma greve onde não é atendido em nenhuma reivindicação, vai sair da greve satisfeito. Isso gera um atrito, um descontentamento muito grande. E como eu falei, não só por quem está em greve, porque os demais servidores que não estão em greve, porque é uma realidade diferente, inclusive, das negociações, eles também estão descontentes, porque eles estão solidários aos grevistas. Eles não aceitam, não, porque o prefeito, na fala dele ontem, que parecia, né, até saudou quem não estava em greve, mas não é essa a realidade. Mesmo aqueles que não estão em greve estão descontentes com a situação a qual os colegas grevistas foram colocados. Gente, nosso tempo foi. Márcio, microfone à disposição. Mais alguma colocação? Não, só agradecer a Tropical por proporcionar esse momento, né, para nós poder esclarecer melhor um pouco. E eu queria deixar um recado para a população de Planalto Alegre, que existe o portal da transparência, né? Então, assim, lá é um município pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Tipo, se ficar em dúvida de alguma coisa que nós falemos, é só pesquisar no portal da transparência lá. Vai estar tudo lá. Cargo comissionado, quem ganha gratificação, as horas extras, tá tudo lá, né? O salário do seu setor. Tudo lá. E daí você pode conferir lá e dialogar com o funcionário, né? Legal. É isso, muito obrigado. Márcio Haber, né? Só deixa eu corrigir aqui que nós anunciamos cedo, Ranger, né? É Haber, né? Haber, né? Vânia, vou ter que ter... Você vai... Vou ter que te limitou meu enxugar tempo, aqui. acabou meu tempo. Mas eu preciso só dizer uma coisa. Porque eu anotei tudo o que o prefeito falou ontem aqui, né? Tem muita coisa que eu não vou poder esclarecer, né? Mas o prefeito falou aqui que começou a pagar insalubridade para os servidores, de concessões, né? Do levantamento de concessões de benefícios para os servidores. Deixar bem claro, Elvis, ele só começou a pagar insalubridade depois que o sindicato entrou na justiça e começou, né, a andar o processo e já ganhar ações como o do Márcio que está aqui, que foi o primeiro. Depois foram um rol de ações em defesa de insalubridade dos servidores. Aí, é óbvio, o assessor jurídico do município orientou o prefeito, vamos começar a pagar, porque a conta vai ficar menor para o município. Então, nessa condição é que o prefeito começou a pagar insalubridade, mas ainda tem irregularidades, por exemplo, serviços gerais que limpam banheiro público, tem que ganhar 40%. A ação está andando e nós vamos ganhar todas essas ações. Então, deixar claro essas situações, que é tudo por intervenção dos servidores. É aquela história, é a gente batendo a porta do nosso direito que a gente está conquistando, porque senão nem a insalubridade estava sendo paga, como o governo está resistindo a dar um vencimento de R$ 1.800 para os serviços gerais, né?
De minha parte, Elvis, muito obrigada Obrigado. pelo espaço da Rádio Tropical. Eu digo quando a Rádio Tropical concede espaço para mim, para o Márcio, que é dirigente do sindicato em Planalto, na verdade está concedendo a palavra a todos os servidores da Legal. Prefeitura de Planalto Alegre. Muito bem. Obrigado, Vânia. Vânia Barcelos, ela é a presidente, tá, minha gente? E o Márcio, ele é o representante lá em Planalto Alegre do Sindicato dos Servidores. O nome da entidade é Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e região, organizando hoje 46 municípios. Exatamente. Quantos anos de atuação já? 34 anos. 34 anos. Não é de ontem, né, minha gente? 8h12, vem aí o comando geral. A gente passou um pouquinho aqui, até pelo assunto aqui, porque a gente também passou para iniciar em função da intervenção aqui em relação às chuvas aqui de São Carlos. Tá bom, minha gente? Olha, no oferecimento para a Bruna Vanzella, médica clínica geral, a parceria para a Sicredi Conexão e também para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez. Voltaremos na segunda-feira com mais um bate-papo aqui, mas trechos do bate-papo aqui com o sindicato vai ter no nosso Jornal do Meio-Dia, às 12h05, e a entrevista em áudio e vídeo vai estar disponibilizada daqui a pouco no nosso site, tropicalfmsc.com.br. Um abraço e até segunda! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista.